Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Manhã muito agradável, maravilhosa aqui em São Paulo. 10 horas e 12 minutos. Mercado à vista abrindo aqui no Brasil, 22/6/2023. Que o inverno traga para nós muita luz e prosperidade. Professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Temos 16 graus nesse momento. Bem, eu vou começar os trabalhos como é tradicional com o racional do YouTube falando em buy, 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 compra, compra, compra. E explicando o seguinte, quando o mercado estava na mínima, eu falei lá no Reader, no Panorama, no estudo estático também quando eu coloco a imagem, né, a foto, que haveria a busca de 122.300. E veio exatamente 122.315. Aí eu vou dar a maior explicação aqui. Quando o mercado rompe a máxima do dia, que era, né, até alguns minutos atrás, 122.135, ele estopa os vendedores que às vezes operam pesado desde o início do pregão, e só esse stop joga o mercado lá 150, 200 pontos para cima. Então esse movimento de busca por 122.300 após o rompimento da máxima era previsível, e 122.300, além de tudo, concentra a média móvel de 5,21 nesse momento. Então, qual que é a tendência? Então, nós falamos em compra, a região ali de 122.175, a tendência é que busque 122.600 aproximadamente. Então, a gente está falando em um racional de uns 425 pontos, né? 122.600 é alvo para hoje. Eu diria que 122.590 para ser mais exato, 122.835 se o mercado se animar no exterior, ok? Mas de todo modo, a região no mercado à vista dos 120 mil pontos, ela deve ser preservada. Até foi alvo de enquete lá no Instagram, peço que vocês participem. Então a região, essa LTB a gente sabe que é de médio prazo, liga os topos de abril e outubro do ano passado, a média de 5 está aqui para proteger, então está tudo certo, eu não vejo nenhum problema ou motivo para preocupação. Dentro da introdução vou falar também sobre o milho, né? Muita gente entrou nessa configuração que a gente cantou a bola aqui, alguns já estavam posicionados, como eu. Como ele está acima de 62,28, pessoal, está tudo certo. É simplesmente um pullback. Continua com a ideia de 65,75 para o curto prazo e depois 69,09. Então, quando o milho voltar aqui aos R$80, a gente avalia se a gente encerra a operação, se continua, né? Mas antes dos 80, a gente simplesmente vai seguir na ponta compradora, sem mais. Na Cbolt em Chicago, existe um sinal de topo, depois de uma forte movimentação. Então isso pressiona, né, o milho aqui no Brasil e tal, mas nada que seja uma virada ou uma mudança de rota. Esse milho deve realmente aqui no Brasil buscar R$80, até por questões climáticas. Muito bem, então introdução entregue. Eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Ontem foi o dia dos 120 mil pontos e todo o nosso foco e energia estão voltados para os 126 em julho. Eu tenho uma confiança muito grande que vai buscar 126 mil pontos em julho. Querido amigo Carlos Flá, parabéns, professor Wagner, mais um desafio superado, grande trabalho. Deus abençoe aqueles que trabalham e se dedicam a fazer a diferença. Grande abraço a todos da família, sucesso para todos. O momento é de colher frutos, a calmaria voltou e a técnica voltou à cena. Qualquer estresse será marola. Sempre comentários pertinentes, inteligentes. Concordo com você, querido amigo, em gênero, número e grau. E agradeço as palavras de coração. Caio Costa, 120k. Caro Wagner, parabéns pelo trabalho, muito bom. Fui aluno lá em 2017, consistência é teu sobrenome. Que maravilha, é uma honra. É um aluno de 2017, acompanha nosso trabalho até hoje. Né? Nós temos no aluno a nossa razão de ser, tratamos com muito carinho, respeito e amizade.
uma vez consideramos o nosso trabalho uma grande missão, por isso que eu trabalho diuturnamente, sempre com muita alegria e disposição. E ontem, além do 120k, o Corinthians ainda ganhou do Santos de 2-0, lamentável os fatos ocorridos no final. Eu conversava com o Hugo, que não é meu irmão de sangue, mas é meu irmão de coração, trabalha comigo, faz parte da minha equipe, uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer na vida, um companheiro de batalha já desde 2017 também. E ele falava, puxa, o negócio está quente lá em Santos, né? A gente comentava sobre a reação da torcida e lamentavelmente ocorreu. Né? Nada justifica a violência, é um esporte. Né? Isso não ajuda, simplesmente, né? Ameaçar jogador, querer pular no campo, eu sou totalmente contra. Então que o Santos arrume a casa, porque o Santos é muito grande. Inclusive eu falava com o Hugo ontem que para o meu saudoso pai, o maior adversário do Corinthians era o Santos. E o meu filho considera também. Interessante, né? Maravilha. O Márcio Albuquerque deixa o bom dia pro professor. Obrigado, querido. Ele diz o seguinte: antes de qualquer coisa, parabéns pela excelente consistência na educação de todos. Essa é a ideia, educação financeira. De acordo com o resultado do Banco Central em manter a Selic e não dar qualquer sinal de queda na Selic, na próxima reunião, se considera que o objetivo se mantém em 126 mil pontos? Se mantém. Sabe o que acontece, Márcio? Às vezes o aluno ele se empolga com as movimentações e ele fala, professor, vai bater 126 mil pontos em junho, porque tem pregão essa semana ainda, 2 pregões, tem mais 5 semana que vem, vai bater os 126 em junho, porque são 5% até lá, tal. Não vai bater em junho, vai bater em julho. Então é por isso que a gente faz a projeção, a gente conta a candle, estuda a volatilidade histórica, a amplitude dos candles, quantos pontos anda por dia na média, os ativos de acordo com o peso, como é que está o gráfico, os fundamentos. A gente olha a agenda econômica. Então a gente mantém os 126 mil pontos para julho. Simples assim. Né? Muita gente fala, mas vai buscar em junho. Não vai buscar em junho, vai buscar em julho. Então mantemos, né, dentro desse equilíbrio e variáveis já colocadas na conta. Sua pergunta é extremamente importante e interessante. Parabéns. Tomar o meu golinho aqui do Tropical Edition do Red Bull. Eduardo Fraga, querido amigo, boa tarde mais uma vez, meus parabéns, luz e paz. Agradeço a sua participação, que é importante para nós. Uma ótima quinta para você e para sua família. O Lúcio Ribeiro, boa tarde, professor Wagner, parabéns pelo trabalho. Entrei no desafio em novembro de 2022, foram alguns altos e muitos baixos nesse período. Felizmente, estava preparado para suportar o índice negativo e hoje estamos perto de alcançar os 126 mil pontos. Maravilha. Acredito que muito se deve por ter participado do seu curso no passado, com sucesso ter a paciência que você nos ensinou que é preciso para atuar nesse mercado turbulento. Abraço, é isso. É aí que está o dinheiro grosso, né? É muitas vezes conseguir trabalhar em situações adversas, né? E ter a serenidade também de depois não realizar lucro de forma precoce. Isso também é muito importante. Muito obrigado pelo seu comentário. Verdo Engu, professor, parabéns por estudo, já disse 126 sim, depois 100k para forrarmos a carteira. Maravilha. A ideia é zerar tudo, menos o milho, perto dos 26k, 126k. Né? Quando chegar no 126, provavelmente a gente já vai estar fora do dólar e a gente vai estar ali no processo de realização de lucros nas carteiras. Então, se for para 100k, ótimo, daí a gente monta uma carteira mais barato. A gente deve zerar tudo até mais ou menos ali até o dia 6, 7 de julho. E aí manter só o milho. Caio Costa, caro professor, uma pergunta. Chegamos no 120k sem a Vale, agora a Vale essencial para 126k? Sem dúvida, ótima pergunta. Uma das teorias que a gente trabalha é a teoria bala de prata. Ah, maravilha, ele disse que mas eu vou explicar de novo que a gente tem uma audiência rotativa. Então, eu acho que vale a pena falar pela importância do assunto. É bom que você trouxe esse gancho. A Vale, a gente tem a teoria bala de prata por quê? Porque o mercado subiu sem a Vale, ela está aqui embaixo, né? Se a Vale simplesmente parar de cair ou subir de forma moderada, ela será a protagonista da projeção de 126 mil pontos. Inclusive, vocês... isso se chama sintonia, né? Existe um respeito mútuo, uma amizade.
Então tem uma sintonia entre o professor e os alunos muito grande. Hoje eu coloquei justamente um dos stories essa pergunta, né? Se a Vale seria a protagonista, na opinião de vocês, em um movimento de alta até os 126K. Eu acredito que sim. Que ela será a protagonista. Ok? Pergunta muito boa. Matheus Carneiro de Moura, querido amigo de todos os dias. Professor, por favor, você pode explicar como funcionam os leilões de encerramento e abertura? Claro. Agora mesmo aconteceu um leilão. Ele começa às 9h45 e começam os negócios ali via livro de ofertas a partir das 10. As ações mais líquidas abrem 10h05, 10h04, 10h06, 10h07. O leilão de abertura simplesmente... os compradores e vendedores, eles colocam as suas ordens, só que não tem negócio. Aí forma um preço médio e abre. E no final do pregão, começa a 16,55, a partir das 5, né, esses ativos saem do leilão já com preço final ali, que a gente chama de fechamento, encerramento da sessão. Você pode mandar a ordem que você quiser, a qualquer valor, só que para você comprar tem que estar igual. Por exemplo, imagina que você olha ali no preço teórico do leilão, está R$10, você consegue comprar a 10 ou mais e para vender a 10 ou menos. Quando eu quero vender no leilão, eu coloco um pouquinho a menor do preço teórico e um pouquinho a maior do preço teórico, que é possível verificar nas plataformas, inclusive no celular. Aquele preço teórico que aparece em amarelo durante esses horários que eu comentei é o preço em informação naquele dado momento. Maravilha, o Thiago deixa o like 47. Que interessante, professor. O que ele quis aqui? Ele misturou meu nome com o Gain, né? Muito criativo, parabéns. Muito legal mesmo, parabéns. E a Patrícia deixa aí só alegria, parabéns, obrigado. A presença de vocês é muito importante. A Carlos Oliveira deixa o like sim, que é o nosso querido amigo. E o Prado comenta da Souza Cruz, com Companhia Tabacos ainda tinha Aracruz. Prado, a Aracruz, quando teve aquela questão, você deve se lembrar, envolvendo a mesa que operava dólar, naquela época, é uma pessoa que eu não tenho muito contato hoje, mas nós éramos muito próximos. Hoje ele é um diretor do Modal. Ele perdeu mais de 30% do patrimônio na Aracruz. Ele estava com uma operação a termo. E esses 30% do patrimônio era uma grana pesada. Por isso que eu falei para o meu filho ontem, ele vem em casa ver o jogo, meu filho tem termo em vários ativos. Eu falei, já começa a encerrar. Aí ontem ele já vendeu uma parte, ele vai vender uma parte hoje. Então, assim, termo é complicado, né? Meu filho ganhou uma bala nessa subida do mercado, operou independente das minhas ideias, eu não fico querendo controlar nada, ele tem a vida dele. Mas eu falei para ele, você tá com termo... acho que umas 6 ações, umas 7, 8 ações. Banco do Brasil, falei, vai saindo fora. Sente a operação, interage, não é de uma vez. Então zera 20% ontem, mais um pouco hoje, né? E aí você vai reduzindo o lote, vai vivenciando a operação. Então ele fala em Amar 3, né? Se eu posso explanar para análise fundamentalista que justifica a compra. Na verdade, Thiago, sempre a gente trabalha aqui com a verdade, com toda a transparência. Nós já vínhamos comprado e ela é uma das ações que ainda não performou como a gente imaginava. Ok? Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, ela tem chance de recuperação concreta, primeiro pelo próprio embalo do mercado, segundo porque ela teve um acréscimo de volume considerável, tem sido transparente tratando a sua crise diferente de Americanas, né, que houve uma fraude, está reduzindo os seus custos fixos. Então é um ativo que eu colocaria no mínimo 2,21 como alvo. Mas eu volto a dizer, não é uma ação para você fazer termo, trabalhar alavancado, é um lote. Então, por exemplo, eu costumo colocar geralmente lá 100 mil em cada ativo. Aí legal, aí vocês podem falar, pô, mas você comentou que você tem muito mais que isso em Cury, em Gerdau, é verdade, eu estou falando em média, né? Eu coloco 100, 150 mil e algumas ações realmente eu estou mais pesado. Por exemplo, Gemate eu tenho peso dobrado, tal, vocês sabem, o grupo tem peso dobrado.
Então, se eu fosse comprar a Mar 13, eu não vou colocar 500 mil nela, 300 mil. Eu vou colocar 100, que geralmente é o que eu coloco 100, 120, 150 em cada ação. Talvez colocaria até menos, 80, 90. Então é isso, você entra com um lote padrão, ou um pouquinho abaixo. Se der errado, você cai fora, muda de ativo, se der certo, tá tudo bem. Né? Então é essa a ideia. E o gráfico mostra aqui o rompimento de um pivô a 0,96, uma barra elefante com grande volume. Então a chance dela vir a 2,20 no médio prazo, talvez a 2,80, essa região aqui 2,74, na minha opinião, ela justifica uma exposição ao case. Ok? Então agradeço Tiago Prado, Zé Carlos, Patrícia, Matheus, Caio Verdoengo, Lúcio, Eduardo, Márcio e Carlos Flá, que enobrecem dessa forma o nosso trabalho. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e principalmente atuem na área de comentários, porque aqui vocês são tratados com muito respeito e carinho. Maravilha! Então agora a gente vai fazer os ativos fixos. ITS-A4. Se eu tivesse ITS-A4 em carteira, eu iniciaria, mesmo sem ter o ativo a termo, tá, pessoal? Que isso daí fique bem claro. Eu estou falando agora de posição à vista. Eu já iniciaria um processo de realização de lucros. Está bem esticada. Eu acho que justifica, né? Pouco a pouco, com serenidade. Né? Eu não entraria na ação no momento. Ou simplesmente eu ficaria neutro aqui, porque ela não deve muito longe também essa correção. Mas eu não acho que é, por exemplo, um ponto ótimo de entrada. Algumas ações sim, Itaúsa não. Né? A mesma coisa eu falaria em YouTube. E é o meu mesmo racional para Banco do Brasil. Eu já começaria um processo de pensar em realizar lucro. BBDC4, para vocês terem uma ideia. BBDC4, por exemplo, ela vem de um movimento diferente, né? Então ela tem um pouco mais de espaço, tá mais colada na média de 21, é até uma oportunidade de compra, na minha visão. E aí nós teremos SAMB 11, né? Tem essa questão envolvendo o STF, que a gente comentou. Eu também acho que é um ponto bacana para realizar lucro para quem vem comprado, até integral. B3SA3, eu também acho que é o momento de sair para quem comprou aqui embaixo. O teste da média de 21, por exemplo, sai parcial, né? Professor, eu penso no médio prazo, daí o racional já é diferente, você pode pensar até numa compra, mas quem é de guerrilha, opera curto, né? É momento já de repente de pensar em realizar lucro, mesmo que de forma parcial. Por exemplo, Vale eu já acho que é uma ação para compra. Né, pela conjuntura do minério. O minério hoje não está operando, pessoal. Duas bolsas que hoje não estão funcionando. Duas bolsas, né? A bolsa de Xangai, devido ao feriado. É uma região aqui, provavelmente vai reagir. Tem uma LTA que deve marcar um terceiro teste aqui e subir. O índice Nikkei na Ásia perto das máximas em 30 anos, uma correção no tempo. Absolutamente normal. E nós temos o minério, né? O minério não está negociando. Na verdade, Singapura está. Singapura está negociando, então está tudo bem. Perto da média aqui de 21, apesar de ser um minério chinês, negocia Singapura. Né? Tem feriado na China, mas em Singapura negocia, provavelmente com uma liquidez menor. Então, Vale, por exemplo, eu acho que é compra. Petrobras, eu preciso ser coerente, né? Eu estava fazendo as contas aí dos ativos que a gente realizou lucro. Há um tempo atrás a gente realizou lucro em Enalta, quase 50%. Então, a Petrobras é um caso diferente. Ela está atrelada ao governo, tem um preço... Ela trabalha sempre com desconto muito grande em relação aos seus pares, né? Então, por exemplo... O mini índice desceu. Né? Aí eu vou mostrar um racional aqui.
eu costumo fazê-lo muitas vezes. Então, só para mostrar pela volatilidade. Nesse momento, o mini índice ele vai saltar a partir desse ponto aqui, observem. Vou colocar até um gráfico de 15. E nesse momento ele está 121, 120, né? Uma barra, só numa barra aqui caiu de 122.200, caiu quase 800 pontos. É um movimento especulativo pós-Copom. Esse movimento ele vai trazer o preço pelo menos até a banda de Bollinger, na região de 121.600, em poucos minutos. Então tem um fundo anterior a 121.540, 121.600 vai vir rápido e ele vai buscar pelo menos a metade aqui dessa barra a 121.800. Isso em poucos minutos. Agora são 10h32, ele vai voltar de 121.100 para 121.800 no máximo até as 11 horas. Talvez 121.900. Observem esse movimento, aí depois eu explico lá no Telegram. Então de 121.100 ele vai voltar para 121.800 até mais ou menos 11 horas. Eu já vou ter terminado a gravação, depois eu explico o movimento tecnicamente lá no Telegram. Então, sobre a Petrobras, nós não temos exposição ao setor e o ativo está esticado. O que eu faria? Eu realizaria lucro. Minha opinião. Então agora, façamos aquele estudo. Eu falei já sobre o milho, façamos aquele estudo tomando o TradingView como base. Então, dei um F25, uma reação discreta ao Copom. O mini dólar idem. O mini dólar ele não tem nada, uma configuração gráfica, ou uma movimentação, uma figura que, digamos assim, que coloque a nossa posição de venda em xeque. Eu acredito que semana que vem, eu até comentei, né? Eu e o Johnny, a gente vai fazer uma nova aposta depois do fechamento de amanhã, de que dia de julho o mercado vai buscar os 126, eu vou propor para ele que a gente faça em relação em que dia que a gente acredita que o mini dólar vai para os 4.700. Então, teste na média de 21, nada que coloque a posição em xeque, alguma coisa do gênero. O Ibovespa, uma correção que assusta alguns, né, pelo fato de ter tocado aquela LTB que conecta os topos de abril e outubro do ano passado, mas eu penso que é algo natural, não é nada que preocupe de forma intensa, expressiva. Correção absolutamente normal, BOVA 11. Ibovespa em dólares testando a média de 5. No mercado de alta, nós temos topos e fundos ascendentes, inclusive correções no intraday. O DXY comportado, se ele perder 102.006, nós teremos um pivô de baixa e vai ajudar na busca de 4.700 pelo dólar. E aqui nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Eu compraria MME nesse ponto. Um simples teste da média de 21 e tem um topo anterior, está levemente abaixo, mas existem aqui compradores naturalmente concentrados. Aí nós temos o índice DAX, uma movimentação absolutamente natural, correção dentro do movimento de alta, está testando nesse momento uma LTA de médio prazo. Aí teremos aqui a Bolsa de Paris. O TradingView hoje, quando a gente tem, né, movimentos mais extensos, assim, com volume, ele engasga aqui algumas vezes. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa para falar de forma coletiva. Acho que não, está tudo certo aqui. Tudo bem.
Então aqui a Bolsa de Paris. Vou até traçar uma LTA. Não, já estava até traçada. Talvez uma mais curta. Nós temos aqui um teste, então provavelmente haverá concentração de compradores. E Bolsa do Reino Unido. Uma correção um pouco mais forte, eu brinco que ela é diferentinha. Ela é diferente porque a composição realmente é diferente. Não? Então, teste também de uma LTA, uma região que sugere a formação de fundo. E aí, queridos, a gente chega no EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Tem espaço para subir, mas está longe da média de 21, então existem correções no meio do caminho, nem que elas sejam no intraday. Então é muito comum ter correção no intraday, em movimentos de alta, a BZQ um viés completamente vendido, sem nenhum tipo de novidade ou algo que coloca a nossa posição em risco. O VIX muito comportado também. E as bolsas americanas, processo parecido com a Europa, um pouco mais fortes. Dow Jones buscando apoio na média de 21. O S&P nem chegou a tocá-la. É uma correção absolutamente natural dentro de um movimento de topos e fundos ascendentes. Idem para o índice de tecnologia Nasdaq. Os títulos americanos de 10 anos, ontem foi dia dos Fed Boys e de Jerome Powell, que estará no Senado agora às 11 horas. Isso deve mexer com o mercado, provavelmente de forma positiva. E o petróleo é isso. O petróleo desde maio, há 2 meses, ele vai para um lado, vai para o outro, não vai para lado nenhum. Movimento absolutamente natural, que era esperado já por nós. Né? Então, ao mesmo tempo que ele penaliza as petrolíferas, arrefece inflação mundo afora. Então você não vê grandes problemas em relação aos combustíveis naquilo que tange a inflação. Um petróleo moderado é uma das motivações de hoje a gente ter um processo de desinflação na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Daí quem gosta mais de fundamentos pode argumentar comigo o seguinte: professor, mas existe a questão de equilíbrio entre oferta e demanda também, né? Mas é uma desinflação, principalmente na Europa, baseada em energia, né? E nos Estados Unidos, talvez não seja o fator primário, né? O primário hoje, ele é ainda um desequilíbrio entre oferta e demanda, um mercado de trabalho muito forte e, sobretudo, volátil, mas é um fator indubitavelmente importante. Daí nós chegamos no minério, né? O minério, feriado na China, então a movimentação é pífia, não vai ser um grande protagonista hoje. Falei de Xangai e Japão e a gente chega nos astros aqui para finalizar o trabalho. Em Small 11, por exemplo, eu vejo oportunidade de compra, uma queda de 2,81, claríssima para mim. O IFNC corrige até a média de 5, algo absolutamente natural, né? Tem o topo anterior aqui para trabalhar também como suporte. O Imob, uma correção mais forte, proporcional à grandeza da alta recente, né? Mas nada que mude a trajetória, ou que signifique uma virada. Topo anterior no IMAT e média de 21. Índice de energia, teste da média de 21, uma alta absolutamente fantástica. E o índice de consumo está bem comportado aqui, sem nenhum tipo de preocupação. Tem até um pequeno topo aqui, pela inversão de polaridade, e uma antiga resistência torna-se um suporte. E o mini índice, conforme eu comentei, vai caminhar, na minha visão, rumo a 121,900 até as 11 horas. Não 11 horas, 11h10, vamos colocar meia hora aqui, 10h41 até 11h10, 11h15 vamos colocar. E por que eu acredito que ele vá até essa região? Primeiro, porque é um movimento especulativo, pós-Copom, que é normal, troca de posições. Segundo, que nós temos praticamente aqui 1, 2, 3, 4 toques na mesma região de fundo, vejam. 120, 760, 120, 830, 120, 720 e hoje 120, 905. Então é um quádruplo suporte, ou quíntuplo, né, se eu considerar
esse outro toque 120,830. Grande volume, isso daqui vai ter troca de mãos, tal. Fora da banda, provavelmente haverá um dentro da banda, porque a memória é compradora. E a região de... A média ela se movimenta, né? Hoje estaria a média de 5 aqui perto, 121,710, 121 e 100. A gente coloca uma média entre as duas. A média entre as duas médias, a gente está falando em 121,900 até umas 11h15 da manhã, aproximadamente. Talvez até 11h30, porque nós teremos alguma pressão ainda, mas até 11h30, digamos assim, no máximo buscará 121,900. Aí depois eu explico com mais riqueza de detalhes lá no Telegram. Forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção.